Olá, é bom vê-los aqui. Esse é o primeiro vídeo da série acerca do tema do porte de maconha para consumo pessoal, principalmente após o julgamento do recurso extraordinário 635659 pelo Supremo Tribunal Federal, que se julgou pela retirada dessa conduta do âmbito criminal, ou seja, o popular descriminalizou essa conduta. O que, nos termos do julgamento, não significa que a conduta, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, se tornou lícita. A conduta permanece lícita, porém em outra esfera, na esfera administrativa, algo que nós vamos conversar no vídeo 2 dessa série. Bom, eu sou o professor Dr. Daniel Nascimento Duarte. Aqui nesse perfil eu te ensino, ou melhor, te municio estrategicamente para sair do mais do mesmo no processo penal. Afinal, os detalhes fazem toda a diferença no processo penal. Aqui, nesse vídeo de hoje, eu quero trazer os fundamentos legais para um pedido e provocação ao judiciário, seja oralmente ou mediante petição, pela extinção da punibilidade de qualquer procedimento que esteja aberto, concluso, finalizado, com audiência marcada, ou em qualquer fase do procedimento do termo circunstanciado, afinal a competência é do Juizado Especial Criminal, para que você, enquanto defensor, público, advogado, ou até mesmo enquanto interessado, pois isso se trata de matéria de ordem pública, provocar o judiciário enquanto cidadão para que haja o encerramento desses procedimentos. A primeira coisa que temos que ter em mente é que esse fenômeno de retirada da conduta do âmbito penal, chamada popularmente de descriminalização, tem um nome no âmbito jurídico, chamada abolitio criminis, abolição do crime. E por ser uma norma mais favorável a todo réu e também a todo condenado nessa conduta que agora não é mais crime, as consequências jurídicas benéficas da retirada do âmbito jurídico dessa conduta se encontram previstas no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, onde, independente do trânsito em julgado, coisa julgada, qualquer momento que o procedimento se encontre, deve ser reconhecida a abolitio criminis. Reconhecer a abolitio criminis, eu quero dizer então, reconhecer a extinção da punibilidade dessa conduta. Então, os dois primeiros fundamentos legais a se trazer é o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, bem como o reconhecimento da extinção de punibilidade, artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Então, esses dois fundamentos são essenciais. Além disso, o reconhecimento da extinção da punibilidade é uma matéria de ordem pública. A matéria de ordem pública deve ser reconhecida de ofício pela autoridade judiciária. Mas, óbvio, provocando a autoridade judiciária, isso vai acontecer de uma maneira mais otimizada e até mais rápida. Então, essa provocação também deve se pautar no artigo 61 do Código de Processo Penal. No artigo 61, diz justamente que a declaração de extinção de punibilidade deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Então, há uma sentença extintiva de punibilidade. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa questão técnica, sobre as consequências administrativas dessa sentença e os pedidos que essa petição ou esse pleito oral devem ter. Isso nós vamos falar no próximo vídeo. De antemão, esses três fundamentos, artigo 2 do Código Penal, artigo 107, inciso 3 do Código Penal, artigo 61 do Código de Processo Penal, e ainda para finalizar os seus considerandos, os fundamentos principais, não deixe de mencionar o RE 635659, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente o julgamento que retira do âmbito penal a conduta de porte de maconha para consumo pessoal. Pedidos expressos e efetivos para a provocação do judiciário para o alcance definitivo da extinção da punibilidade nas condutas de porte de maconha para consumo pessoal. Bom, eu sou o professor Dr. Daniel Nascimento Duarte e aqui nesse perfil eu te municio, te direciono estrategicamente para sair do mais do mesmo do processo penal. Afinal, os detalhes fazem toda a diferença no processo penal. Bom, o primeiro pedido a ser feito expressamente no seu pleito, seja escrito ou oral, é justamente o reconhecimento, a declaração, mediante sentença declaratória, da extinção de punibilidade da conduta de porte de maconha para consumo pessoal. Isso se encontra previsto expressamente no artigo 107, inciso 3, afinal a conduta deixou de ser tomada como crime no ordenamento. Então, seu pedido é justamente nesse sentido, o reconhecimento, mediante sentença declaratória, da extinção da punibilidade da pessoa que esteja sendo ainda processada ou com o termo circunstanciado ativo contra ela. Ok? O segundo pedido, importante do ponto de vista consequencial do processo, é o pedido expresso de arquivamento desse termo circunstanciado. Por que pedido de arquivamento? Como consequência dessa extinção da punibilidade, para até mesmo se resguardar e evitar que esse procedimento, após a extinção da punibilidade no âmbito penal, seja enviado para algum âmbito administrativo e ali seja aproveitado de alguma maneira. Não. Encerrado o procedimento criminal com a sentença declaratória de extinção de punibilidade, esse termo circunstanciado deve ser arquivado. Se não for arquivado, isso inclusive é constrangimento ilegal e cabe habeas corpus para onde? A turma recursal. Não esqueçamos disso. O terceiro pedido importantíssimo, e não devemos esquecer disso, é o encerramento e cancelamento de qualquer consequência penal ou até mesmo comprometimento, compromisso, obrigações de cunho penal que foram assumidas pelo cidadão, então processado pela conduta de porte de maconha. Ou seja, eventuais transações ativas, eventuais condenações pela conduta, isso deve ser encerrado, isso deve ser retirado inclusive das anotações
dos registros da pessoa. Ou seja, isso não deve ficar registrado nem como antecedentes. Esse histórico criminal, qualquer tipo de histórico criminal, deve ser encerrado, cancelado. Isso, inclusive, já foi debatido no âmbito do CNJ, isso é uma das diretrizes que o judiciário deve, os juizados especiais criminais devem se cercar e devem fazer, ok? E agora, feitos esses pedidos específicos para as consequências não penais, em virtude da retirada dessa conduta do âmbito penal, nós temos também, enquanto resguardo estratégico, de traçar, na mesma petição, no mesmo pleito, pedidos administrativos, importantíssimos. O primeiro pedido administrativo é, se for o caso e razoável a abertura do procedimento administrativo, que seja feito o cálculo prescricional. Por quê? E aqui é um ponto sensível. Porque um arquivamento com a declaração de extinção de punibilidade, nesse caso, torna-se sem efeito, ou seja, foi arquivada a denúncia. A denúncia agora é ilegítima. Ou seja, a denúncia que interrompe o prazo prescricional agora não tem mais razão de ser porque essa conduta deixou de ser crime. Então, o prazo prescricional, ele que se inicia na conduta, esse prazo prescricional da data do fato, ele não teve ainda interrupções. Então, nesse caso, deve ser considerado a data do fato, isso se prescreve em 2 anos pela lei de drogas, então só é legítimo a abertura de um procedimento administrativo para apurar essa questão se estiver ainda dentro do prazo prescricional geral. Então isso é importante, sob pena de constrangimento ilegal. A abertura de procedimento administrativo já com a situação já prescrita, isso também leva a um constrangimento, por isso é importante esse pedido. O segundo pedido administrativo, importantíssimo também, que se for o caso, se for razoável um procedimento administrativo, no caso, e não seja feita de ofício pelo magistrado, que seja respeitar o devido processo e as diretrizes de contraditório para a defesa que também valem para o procedimento administrativo. Isso é importante se atentar. Nós teremos diretrizes do Conselho Nacional de Justiça para um processamento administrativo próprio, mas o processamento administrativo também tem suas garantias. Então, com certeza, uma delas é que o mesmo poder que futuramente vai aplicar a sanção administrativa, não é ele que vai processar o sujeito. Então é importantíssimo que tenha isso expresso em um dos pedidos. E por fim, mas não menos importante, para o resguardo estratégico administrativo, é que o procedimento administrativo, se for o caso de ser aberto, ele seja inicial, autônomo, individual. O que eu quero dizer com isso? Que ele não se valha de decisões, aproveitamentos de fases que já advêm do procedimento criminal que já foi arquivado, que já teve a punibilidade extinta. Ou seja, o procedimento administrativo deve ser inicial e autônomo e ter respeitado as garantias constitucionais do contraditório para a defesa. Aqui, estrategicamente, você já está se resguardando para que não haja um aproveitamento de questões que já estão no procedimento que foi arquivado. Isso é importantíssimo também. Isso traz uma segurança para que, se for o caso do processo administrativo, ele vai correr com um início delimitado e as oportunidades ali serão trazidas para o sujeito. Bom, então esses são os pedidos expressos para o alcance da extinção da punibilidade mediante provocação ao judiciário e principalmente para o resguardo estratégico para eventual procedimento administrativo que possa acontecer. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ampliar os horizontes para sair do mais do mesmo dessa temática e também para se municiar estrategicamente caso venha a pegar um caso como esse ou atuar num caso como esse, ok? E aguardo vocês na próxima série temática e prática e estratégica que vamos fazer e convido a continuar acompanhando os conteúdos. E a gente se vê numa próxima. Um abraço.